Essa impressionante notícia tem surpreendido os beneficiários do INSS. Eu vou explicar para vocês com o maior número de detalhes possível, para quem ficou interessado, é claro, e vai me acompanhar até o final desse vídeo. Só que vou pedir para vocês não esquecerem de ajudar as outras pessoas compartilhando agora esse vídeo nas suas redes sociais, para que todos possam ser beneficiados com essa informação que eu vou trazer aqui. Então eu conto com a ajuda de vocês sempre. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. A questão aqui que eu quero trazer para vocês é em relação ao pagamento do INSS que está acontecendo agora no meio do ano e vai acontecer até o final desse ano, tá? Quando você vai para a justiça, ao meu ver, né, um conjunto de fatores, como por exemplo, a demora na análise do benefício dentro do INSS, a análise superficial do pedido do INSS, a análise engessada somente com base na instrução normativa do INSS, portarias e memorandos internos, falta de capacitação dos servidores e até mesmo o próprio robô do INSS chamado inteligência artificial que vem negando de forma errada, sem dar direito à defesa, o debate do direito do cidadão no processo administrativo, ou seja, quando você busca uma resposta dentro do INSS, é limitado ou inexistente. Por isso, infelizmente, o meio mais viável e confiável de você obter os seus direitos é a justiça que vem corrigir os erros do INSS. E buscando o judiciário para ter essa análise mais potencializada, um debate sobre a aplicação da lei, até de decisões sobre processos iguais que já deram justiça, deram vitória para centenas de milhares de beneficiários da Previdência Social, acabam fazendo com que seja necessária a justiça justamente para suprir essas lacunas, essas brechas na legislação. Num contexto geral, não há vantagem nenhuma em se procurar a justiça para o segurado, segurada, pensionista ou mesmo para os patrões. Até porque, após a configuração do direito, o pagamento via judicial é muito mais demorado, levando anos e muitas vezes, quando se paga diretamente pelo INSS, ou seja, dentro do administrativo, isso poderia ser resolvido em alguns dias. Mas, infelizmente, a situação que nós vivemos hoje, para quem está assistindo esse vídeo em 2024, e eu acredito que perdure por muitos e muitos anos, é única. Os erros cometidos pela Previdência Social nos obrigam a buscar a justiça. Só para você ter uma ideia, em cada 6 benefícios pagos pelo INSS hoje passou pela justiça no último ano. O número foi recorde, representando aí 16% dos 4,3 milhões de novos pagamentos concedidos pelo INSS. Os gastos públicos com a justiça giram em torno de 92 bilhões de reais por ano. São quase 100 bilhões todos os anos, conforme dados do Tribunal de Contas da União, o TCU. Nesse mês, foi publicada uma portaria conjunta assinada pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Procuradoria-Geral da União e pela Advocacia Geral da União para tentar reduzir esse problema. A portaria afirma que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, as demandas judiciárias representam quase metade dos processos na Justiça Federal, são 48%, e o INSS é um dos maiores litigantes no Brasil, ou seja, é das partes que mais recebem processos. A portaria que foi publicada agora, conhecida por Desjudicializa Prev, que foi anunciada alguns meses atrás, que seria publicada agora no mês de junho de 2024, contribui com os processos que já foram parar na justiça. Ela traz 10 temas que já são pacificados em favor do segurado, exatamente isso que você entendeu, são 10 temas que são a favor de você aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, sobre os quais o INSS não vai recorrer na justiça, exatamente. Uma vez que você entrou na justiça devido àquele tema, né, chegou àquele ponto do processo, você vai ganhar, tornando a justiça mais rápida nesse ponto. Na visão
que nós temos lá da Controladoria Geral da União, do Conselho Nacional de Justiça, a solução vai contribuir para resolver uma pequena parte do problema. Tudo se resolve se tiver uma análise bem feita no requerimento administrativo, ou seja, dentro do INSS. Tá? As análises têm que ser feitas rapidamente, já que o INSS sofre com falta de pessoal. Os servidores têm meta para bater e estão sobrecarregados, o que faz com que eles prejudiquem, né, os beneficiários do INSS, uma vez que essa sobrecarga eles analisam de forma rápida e errada, sem tempo suficiente, e muitas pessoas perdem os seus direitos. Além disso, eles têm medo de conceder o benefício ao funcionário do INSS, mandar pagar e ter que responder por um processo administrativo. Na dúvida, preferem indeferir, negar. Então, o funcionário do INSS trabalhando sobrecarregado, doente, com metas, o que ele faz? Com medo de pagar um benefício de forma errada, o que ele prefere? Na dúvida, ele nega, ele indefere. Nós temos aqui que a judicialização, ou as pessoas terem buscado a justiça contra o INSS, tem se dado pela automação da análise do INSS. Entre os motivos estão inconsistência no extrato de contribuição CNIS, a ausência de dados na base do governo federal. O principal ponto é a automação da análise, pois a inteligência artificial, o chamado robô do INSS, que analisa de acordo com a base de dados, se as informações estiverem erradas lá na base de dados, você é prejudicado. Então a solução para isso passa por investir em sistemas melhores na análise de benefícios e investir em mais especialização nos médicos peritos, já que a ida para a justiça, a judicialização de benefício por incapacidade vem crescendo de maneira assustadora. Pessoas que não podem trabalhar devido a problemas de saúde estão correndo para os braços da justiça. A divergência entre o atendimento na esfera administrativa, aquele dentro do INSS, e aquele da justiça na esfera judicial, também é um grande fator importante. Uniformizar os entendimentos e um diálogo interinstitucional certamente resultaria em menos negativas automáticas, indeferimentos automáticos. Então veja bem, tudo aquilo que já é possível saber que a pessoa tem direito, deveria ser direito, mas não, o INSS continua insistindo em negar benefícios já reconhecidos até pela justiça. Sobre a inteligência artificial, o INSS começou a testar esse ano uma nova inteligência artificial. O seu papel é ajudar no combate a fraudes, nos benefícios por incapacidade temporária, pedidos à distância, no ateste médico que você envia pela internet para fazer auxílio-doença sem perícia, analisando os atestados médicos. O INSS já utiliza a inteligência artificial desde 2008, então não venha me falar que nós estamos aí com algo que seja novo, né? Só para você ter uma ideia, essa situação aqui que nós temos dentro do INSS, ela existe há mais de 15 anos. Para ser mais exato, são 16 anos que o INSS utiliza a inteligência artificial. Então, 1 em cada 6 benefícios pagos pelo INSS, vocês estão vendo aí, são através da justiça. Passou pela justiça no ano passado, 2023, são os números. O número foi recorde, representando aí 16% dos 4,3 milhões de novos pagamentos. Então, o gasto público com a judicialização, ele é gigantesco, são quase 100 bilhões de reais por ano, conforme dados do tribunal. Então, essa questão da desjudicialização, dessa forma, trata de 10 temas com jurisprudência consolidada, ou seja, processos que já foram ganhos e beneficiaram aposentados, pensionistas, né, beneficiários até da assistência social do INSS, e serão objetivo de acordo ou desistência de recurso. Exatamente. Quando você entrar na justiça, aí foi analisada aquela situação e vê que muitas pessoas já ganharam aquilo, vai ser proposto o quê? Um acordo do INSS, ou então simplesmente o INSS vai desistir do processo e vai pagar você. Temos aqui também que, na prática, os temas de análise objetivas irão ter uma análise uniformizada. Como eu disse, vai se tornar uniforme. As decisões que hoje são dadas na justiça a favor de aposentados e pensionistas vai ser trazido para dentro do INSS administrativamente no futuro, tá? Então vamos lá.
Vamos dar alguns exemplos. Que temas são esses? Eu tenho aqui, né, alguns exemplos, veja bem, são alguns exemplos dos temas, né, cujo INSS, ou melhor, a Justiça vai utilizar a favor do beneficiário do INSS. Temos aqui, eu vou dar alguns exemplos, tá? Tema 5, é possível a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, contribuição ao trabalhador urbano empregado mediante o computo da atividade rural com registro de carteira profissional em período anterior do advento à Lei 8.203 de 1991 para efeito de carência exigida no artigo 142 na Lei de Benefícios. Então hoje as pessoas que estão empregadas na cidade, quando elas se utilizam, né, da atividade rural com registro em carteira profissional, muitas das vezes eles não aceitam essa questão e a pessoa é obrigada a judicializar, ir para a justiça e usar testemunhas para corroborar isso. Então a pessoa foi lá, mostrou que trabalhou atividade rural, vai ser aceito. Tema 7. No período entre o indeferimento administrativo, ou seja, negativo do INSS, ou efetiva implantação do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o INSS, tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral, no que diz respeito ao respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Esse é o tema 7. Trabalhando em escritório de advocacia aqui desde 2005, eu via muito essa situação. A pessoa entrava com um processo na justiça contra o INSS, que negou o seu pedido e continua trabalhando doente. Chegava na hora de pagar o benefício, aquele período para trás, o que o juiz fazia? Descontava todo o período que ele trabalhou, falou, você não vai receber atrasado porque você trabalhou e está recebendo isso. Então vai receber só até o dia que você voltou a trabalhar. Então não vai ter atrasados, porque a pessoa deixava de receber do INSS e ia trabalhar mesmo doente. Segundo o tema 7, o INSS não vai mais fazer isso. Vai pagar mesmo que a pessoa tenha recebido o salário enquanto aguardava a resposta da justiça. Estou colocando aqui só 3 temas de exemplo, são 10 temas específicos. O tema 9, o segurado que exerce atividade em condições especiais, quando trabalha com algo que faz mal à sua saúde, quando em gozo do auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus computo dos mesmos períodos com tempo de serviço especial. O que acontece? Às vezes a pessoa vai aposentar, ficou afastada por problema de saúde e não contava aquele tempo como sendo especial, sendo que a pessoa trabalhava com algo que faz mal à saúde. Então, a partir de agora, esse tempo vai valer como especial, mesmo que a pessoa esteja afastada e ela trabalha com algo que faz mal à saúde, vai contar como tempo especial e o INSS não vai recorrer disso. São apenas alguns exemplos, tá? Embora essa portaria possa trazer mais rapidez para o andamento dos processos que já estão na justiça, especialistas apontam que é preciso traçar a estratégia para que essa situação seja resolvida anteriormente na via administrativa, ou seja, para que as pessoas nem precisem ir para a justiça, que esses temas sejam levados para dentro do INSS no futuro. Para isso, eles apontam a necessidade de melhorias, como investimento nos sistemas melhores de análise de benefícios e mais especialistas médicos peritos. Então essa uniformização que nós temos aí, ou seja, tornar tudo uniforme, igual as decisões para todos, em entendimentos da esfera administrativa e na esfera judicial, dentro do INSS, tanto quanto também na justiça, é um fator importantíssimo e resultaria em menos negativas automáticas. Só para você entender a situação, você não pode entrar na justiça contra o INSS, a não ser que primeiro você tenha passado pelo INSS administrativo, ele tenha negado, aí sim você pode estar indo para a justiça. E para saber que isso dá resultado, eles estão tentando de tudo para acabar com os processos na justiça. Só para você ter uma ideia, aposentados e pensionistas do INSS vão ganhar só agora no mês de junho de 2024 2,3 bilhões em atrasados, tá? Os segurados do INSS que ganharam ações na justiça contra o órgão previdenciário vão receber 2,3 bilhões, de atrasados. Isso aqui são requisições de pequeno valor. Só para entender melhor, tem direito a uma RPV, requisição de pequeno valor, a ação já concluída, que não tem mais nenhum recurso,
que já foi feito o cálculo, né, que um juiz mandou pagar, o pagamento definido pela Justiça, e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos, o que dá hoje R$ 84.720 nesse ano. O montante foi liberado pelo Conselho de Justiça Federal, informando aqui por nota para a imprensa que caberá aos tribunais regionais federais, TRFs, a definição dos limites de pagamento dos RPVs, tá? Então eles vão fazer um cronograma. Então são contemplados nesses repasses, só para nós termos uma ideia do tamanho do problema, 141.296 beneficiários do INSS. São 108.203 processos autuados em abril de 2024, referente a revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários. Olha, a questão é bem simples. As pessoas que entram na justiça contra o INSS estão ganhando, porque a justiça corrige os erros do INSS. Então, cabe aos tribunais, segundo um calendário próprio, efetuar o depósito de recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, essa informação deverá ser obtida direto na consulta ao seu advogado, que vai ter ali o acesso direto ao Tribunal Regional Federal, por nota do Conselho de Justiça Federal. Então, quem obteve a ação com valores acima de 60 salários mínimos, quem ganhou ações na Justiça contra o INSS com ações acima de 60 salários mínimos, ganhou direito a um precatório, cujas regras de liberação são diferentes dos RPVs, ou seja, é pago uma vez por ano e essas pessoas vão receber só daqui a 2 anos, tá? Essa aqui é uma questão também a ser discutida, tá? Bem diferente, né, da requisição de pequeno valor que é paga a cada 2 meses, nós temos aí pagamentos anuais sobre as requisições acima de 60 salários mínimos. Então, só para você ter uma noção, são 2,3 bilhões só agora no mês 6. Só para ter uma ideia, só em 2023 os gastos públicos pagando para pessoas que foram até a justiça contra o INSS 92 bilhões de reais por conta de erros do INSS que têm que ser corrigidos pela justiça. Só quero deixar aqui para vocês a seguinte situação. Procure sempre um profissional para que ele possa dizer para você se você tem esse direito ou não. Muito cuidado com advogados do YouTube, pessoas que você vê aí no Instagram, mensagens que você receba através de Telegram, WhatsApp, vídeos que você veja aí, profissionais no TikTok, Kawaii, né? Enfim, muito cuidado. Você que deve buscar o advogado sempre e não o advogado buscar você. Então fica aqui, eles estão tentando mudar essa situação no futuro para que as pessoas não precisem mais buscar a justiça, colocando aqueles temas, né, que o INSS sempre recorre. Aí a pessoa fala, mas o advogado está segurando o processo. Só que o advogado do INSS é que faz esses recursos, porque eles perdem, mas não aceitam que perderam e querem que você perca de qualquer jeito. Então eles ficam tentando, chega no final, tem que pagar um montão de dinheiro porque eles não têm razão. Então, sempre que você tiver uma negativa do INSS, infelizmente, a justiça ainda é o melhor caminho, embora seja demorado, para que você tenha maiores chances de conquistar o seu direito. Compartilhe esse vídeo agora e nós esperamos que realmente esses temas que vão chegar primeiro para a justiça, para que os processos saiam mais rápido ainda, talvez sejam passados para dentro do INSS no futuro, para que o processo do INSS também se torne mais rápido no futuro. As coisas mudaram e tem que se atualizar. Tanto na justiça, mas principalmente o INSS tem que ser atualizado, com profissionais estudando, profissionais atualizados. Então, excelente notícia aqui, são bilhões de reais que são pagos para corrigir erros do INSS através da justiça. Consulte o seu advogado. Eu vou ficando por aqui, tem muita informação nova chegando. Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito desse tema? Vai se falar muito disso, que começa agora no meio do ano. Eles vão tentar desjudicializar, ou seja, diminuir o número de pessoas que vão para a justiça. Dessa forma, eles vão tentar pagar um monte de gente que está na justiça o quanto antes, o quanto mais rápido. Então, se você está entrando na justiça agora, talvez você tenha aí a surpresa de ter o seu processo mais ágil, mais rápido diante dessas ações. Fiquem com Deus, um forte abraço. Tem muita informação aqui. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, aproveita a oportunidade, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.